Hoje vais descobrir o medo que levava os vitorianos a colocar sinos dentro dos caixões. E isso nem é o mais assustador neste vídeo. Vais conhecer a fobia que fazia Lev Tolstói ter medo de comboios e aquela que atormentava Napoleão ao ver um simples gato doméstico. Vamos descer até onde as pessoas entram em pânico por causa do próprio umbigo, de um boneco num canto ou de um número escrito numa porta. E no fundo mais profundo deste iceberg esperam-te medos que não se explicam nem pela evolução, nem pela cultura. Apenas pelas profundezas sombrias da psique humana. Vê até ao fim. Vais descobrir qual destes medos se esconde precisamente em ti e por que razão não falas dele nem às pessoas mais próximas. Imagina, estás num barco no meio do oceano. Debaixo de ti, uma escuridão infinita e não sabes o que se esconde lá no fundo. Talvez repousem ali navios afundados, estruturas enormes, imóveis há séculos, à espera do momento em que decides baixar o olhar para a escuridão. O coração bate mais depressa, a respiração torna-se entrecortada. Não consegues obrigar-te a olhar para baixo, e isso já é uma fobia que atinge milhões de pessoas. Mas o medo nem sempre é algo enorme. Às vezes, o pânico é provocado por um simples botão, um pequeno recipiente ou até uma palavra dita por acaso por uma voz desconhecida. Hoje vais descer aonde normalmente ninguém espreita. Vamos desmontar o iceberg das fobias, da superfície até às profundezas mais sombrias da consciência humana. Cada nível seguinte será mais assustador que o anterior. E no final vais conhecer medos que não se explicam nem pela evolução, nem sequer pela cultura comum da humanidade. Talvez entre eles esteja o teu próprio, aquele de que não falas nem diante das pessoas mais próximas que te rodeiam hoje. E vamos começar pelo que está mesmo à superfície, pelos medos que quase todos os que vivem neste planeta conhecem. Claustrofobia. Entras num elevador e as paredes parecem apertar-se lentamente. A cave, o túnel, o metro transformam-se numa armadilha da qual é impossível escapar. Aerofobia. Antes de embarcar no avião, as palmas das mãos transpiram e o coração paralisa. Nos casos mais graves, a pessoa recusa qualquer voo durante anos. Fobia social. O medo de uma simples chamada telefónica, de falar com um desconhecido, de apresentar algo aos colegas, o que para os outros é rotina, para ti torna-se uma verdadeira provação. Aracnofobia. Uma das mais antigas. Até uma aranha minúscula no canto do quarto pode desencadear uma reação instintiva de ameaça, herdada dos nossos antepassados. Acrofobia. As pernas enfraquecem na varanda, a escada parece interminável, a ponte transforma-se num desafio. Sentes literalmente como a altura te puxa para baixo. Estes medos parecem compreensíveis. A evolução explica quase todos. Mas e quanto à escuridão, aos insetos e às figuras maquilhadas de palhaços? Nictofobia. O medo do escuro. As crianças conhecem-no bem, mas muitos levam-no para a vida adulta porque a escuridão retira o controle sobre o espaço à volta. Colrofobia. O medo de palhaços. Os seus sorrisos exagerados, a maquilhagem artificial e o comportamento caótico despertam um instinto ancestral de detectar uma ameaça oculta por detrás de uma máscara vistosa. Triskaidekafobia. O medo do número 13. Hotéis e hospitais inteiros saltam este andar, porque a superstição se revela mais forte do que a lógica e qualquer bom senso. Aikmofobia. O medo de objetos afiados. Uma agulha, uma faca, um alfinete, coisas comuns na tua casa transformam-se numa fonte de ansiedade constante e tensão interior. Glossofobia. O medo de falar em público. O palco, o microfone, dezenas de olhares, e a língua deixa de obedecer, como se o corpo se recusasse a seguir as tuas próprias ordens. Aquafobia. O medo da água. A piscina, a banheira, a chuva, qualquer contato com a água traz de volta memórias de alguém a afogar-se ou da tua própria impotência de outrora. Germofobia. O medo de micróbios. Lavas as mãos dezenas de vezes,
limpa superfícies, evita contactos. Nos casos extremos, isso transforma-se num estado obsessivo. Pirofobia, o medo do fogo, surge frequentemente em quem sobreviveu a um incêndio, a uma guerra ou a uma catástrofe. Mas, às vezes, basta um filme de terror na infância. Ictiofobia, o medo de peixes. Não apenas dos vivos. O cheiro numa loja, o balcão de um restaurante, um toque acidental no mar desencadeiam uma onda inteira de repulsa e pânico. Se o pânico surge por causa de um número ou de um cheiro, o que dizer de seres vivos com quem partilhamos este enorme mundo todos os dias? Sinofobia, o medo de cães. Muitas vezes nasce após uma mordidela na infância, mas por vezes transmite-se através dos relatos dos pais e a pessoa teme aquilo que nunca viu. Por causa deste medo, as pessoas mudam de percurso, evitam passeios nos parques e não visitam casas onde viva sequer um cão. Ofidiofobia, o medo de cobras. Este medo está gravado em nós pela evolução. Os antepassados que evitavam criaturas venenosas sobreviviam com mais frequência e o instinto ficou conosco para sempre. Autofobia, o medo da solidão. Não tens medo de estar fisicamente sozinho. Tens medo de perder os laços, de ser esquecido, de sentir que te deixaram para trás para sempre. Por causa deste medo, pessoas ficam anos em relações tóxicas, apenas para não ficarem a sós com os próprios pensamentos e o silêncio ensurdecedor do quarto à volta. Zoofobia, o medo generalizado de animais. Não uma única cobra, não uma única aranha. Categorias inteiras de seres vivos tornam-se fonte de ansiedade interior constante. E agora imagina um medo que é desencadeado não por um ser vivo, mas por um movimento. Por um comboio, por uma trovoada, por uma escada rolante, por aquilo que o próprio ser humano criou com as suas mãos. Siderodromofobia, o medo de comboios. Lev Tolstói sofria dela e descrevia-a nos seus diários. A velocidade, inacessível ao corpo humano, durante séculos pareceu algo antinatural e perigoso. A maxofobia, o medo de conduzir. Surge frequentemente após um acidente. A pessoa senta-se ao volante e é fisicamente incapaz de pôr o carro em andamento por causa de um ataque de pânico. Distiquifobia, o medo obsessivo de acidentes. Não importa se estás em casa, na rua ou no escritório, estás constantemente a imaginar cenários de desgraça na tua própria cabeça. Este medo transforma a prudência numa verdadeira prisão. A pessoa recusa viagens, divertimentos, novos conhecimentos, tudo para não cair numa hipotética catástrofe. Astrafobia, o medo de trovoadas. Na antiguidade, o trovão era explicado pela ira dos deuses. Zeus lançava raios, Thor comandava a tempestade. Hoje as explicações existem, mas o medo permaneceu. Escalafobia, o medo de escadas rolantes. Parece uma trivialidade do cotidiano, mas a pessoa escolhe a escada normal ou o elevador, só para não pisar os degraus mecânicos em movimento. A civilização deu-nos pontes, comboios e escadas rolantes, mas o cérebro continua a reagir a eles como se os visse pela primeira vez na vida. E se o medo não é provocado pelo movimento, nem pela altura, mas pela própria água infinita que se estende debaixo de ti neste preciso momento? Talassofobia, o medo de águas profundas. O oceano, o lago, até uma piscina com fundo escuro provocam uma sensação gelada, como se alguém estivesse a observar-te atentamente lá debaixo. Especialmente aterrorizantes tornam-se as imagens de navios afundados. Compreendes? A quilómetros de profundidade, a luz desaparece por completo e o espaço transforma-se num abismo negro impenetrável. Megalofobia, o medo de objetos enormes. Estátuas gigantes, arranha-céus, navios, icebergs, tudo o que excede a escala humana provoca um terror primordial lá dentro. O foguetão Saturno V, com 110 metros de altura, é uma das imagens mais assustadoras para quem sofre de megalofobia. Sentes-te como se estivesses aos pés de um gigante. Os cientistas associam este medo a ameaças ancestrais, tsunamis, erupções, animais gigantescos.
O cérebro ainda percebe qualquer escala desmedida como um sinal de alarme. Cronofobia, o medo do próprio tempo. Olhas para o relógio e sentes como se escapa um segundo que é impossível recuperar. E esse pensamento enlouquece. O medo manifesta-se com particular intensidade nos momentos de transição. Fim dos estudos, mudança de casa, troca de emprego. É então que te apercebes de que o tempo avança impiedosamente sem ti. Mas há medos que não dizem respeito nem ao espaço, nem ao tempo, mas ao teu próprio corpo, àquilo que está sempre contigo e é inseparável de ti. Tripofobia, o medo de aglomerados de pequenos buracos. Favos de mel, coral, sementes de lótus provocam uma repulsa física. Este medo não é oficialmente reconhecido, mas atormenta milhões de pessoas. Os cientistas supõem que a tripofobia é um eco do medo instintivo de criaturas venenosas e doenças contagiosas que afetam a pele com padrões, manchas e cavidades antinaturais. Hemofobia, o medo de sangue. Um caso único. O corpo não reage com excitação, mas com inibição, e a pessoa desmaia ao ver até algumas gotas minúsculas. A forma grave de hemofobia afeta 15% de todos os que sofrem deste medo. Por vezes, basta uma imagem ou uma menção a um ferimento num livro. Emetofobia, o medo de perder o controle do estômago. A pessoa evita certos alimentos, locais públicos, procedimentos médicos, tudo para eliminar qualquer probabilidade de um episódio. Parcopresis, o medo de usar a casa de banho fora de casa. Os sons, as cabines abertas, pessoas desconhecidas ao lado. Por vergonha, quase ninguém fala deste medo. Isto leva a problemas digestivos, porque a pessoa reprime conscientemente os processos naturais do corpo durante horas, apenas para não se encontrar numa situação pública embaraçosa. E agora, um medo que acompanha a humanidade desde o início. O medo daquilo que está além dos limites da vida terrena e do tempo, tal como o conhecemos. Tanatofobia, o medo da própria partida. Não é o instinto de sobrevivência, mas um pensamento obsessivo que transforma cada dia numa luta contra a inevitabilidade da existência humana. Epicuro considerava este medo irracional. Quando a pessoa já não existe, já não é capaz de sofrer. Mas milhões de pessoas até hoje discordam. No Antigo Egito, a partida não era considerada o fim, era uma passagem para outra vida. E por isso, os antigos egípcios tinham muito menos medo do que as pessoas modernas. Necrofobia, o medo dos falecidos, dos caixões, dos objetos de cemitério. Qualquer menção a rituais fúnebres ou a visão de coroas desencadeia ansiedade física e ataques de pânico. Coimetrofobia, o medo de cemitérios. Batimento cardíaco acelerado, falta de ar, tremores, pensamentos obsessivos sobre o além surgem assim que a pessoa se encontra perto do portão de um cemitério. Tafofobia, o antigo medo de ser enterrado vivo. Na era vitoriana inventaram-se caixões com sinos, tubos de ar e complexos mecanismos de sinalização. O guarda do cemitério vigiava o corpo durante vários dias antes do sepultamento. Tão grande era o medo das pessoas de acordar debaixo da terra sem que ninguém as ouvisse. Hoje a medicina praticamente exclui essa possibilidade, mas o medo permaneceu e frequentemente coexiste com a perturbação de pânico ou a claustrofobia na mesma pessoa. Catagelofobia, o medo do ridículo. Qualquer piada dos colegas, um riso casual num grupo, e a pessoa interpreta-o como uma humilhação pessoal e um ataque direto. Por causa deste medo, as pessoas recusam festas, cafés, viagens, reduzem o círculo social ao mínimo e preferem a solidão a qualquer risco de exposição pública e atenção. Ginofobia, o medo irracional de mulheres nos homens. Não é antipatia, mas um medo obsessivo que impede a comunicação, o trabalho e qualquer forma de intimidade e confiança mútua. Androfobia, a situação inversa, o medo de homens nas mulheres, que surge frequentemente após um trauma psicológico grave ou uma experiência dura na primeira infância. Pedofobia, o medo de crianças. Os seus gritos, imprevisibilidade, movimentos caóticos causam ansiedade.
Por vezes, o medo diz respeito apenas a bebés, por vezes a crianças em idade escolar e adolescentes. Escopofobia, o medo de ser observado. Parece que os olhares condenam, avaliam, troçam. Até sair de casa se torna um enorme esforço de vontade de cada vez. E agora, as estranhezas da modernidade. Medos que não poderiam existir há 20 anos, mas que já dominam milhões de pessoas em todo o mundo. Nomofobia, o medo de ficar sem telemóvel. Bateria descarregada, ausência de rede, dispositivo perdido e a pessoa sofre um verdadeiro ataque de pânico no meio da rua. Mais de metade dos utilizadores de smartphones ficam ansiosos quando não conseguem aceder à rede móvel, nem que seja por um par de horas durante um dia normal. Existe o fenómeno da vibração fantasma. Parece que o telemóvel está a tocar, embora não esteja por perto. O cérebro espera a notificação como se fosse uma necessidade urgente. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia, o medo de palavras longas. O próprio termo é a maior tortura para quem sofre deste medo. Um paradoxo de que os psicólogos de todo o mundo brincam. Ergofobia, o medo do trabalho. Não é preguiça, mas uma ansiedade paralisante perante o coletivo, a chefia, as tarefas. Por vezes a pessoa passa anos sem conseguir voltar ao escritório. Tetrafobia, o medo do número 4 nos países do leste asiático. Em chinês, japonês e coreano, soa de forma semelhante a palavra que designa o fim do caminho da vida. Em hotéis, hospitais e elevadores da China, Japão e Coreia, não existe o quarto andar. Em Hong Kong, saltam-se todos os andares cujo número contenha um 4. Carros com o número 4 na matrícula custam menos e apartamentos nos andares proibidos são alugados com desconto. Tão forte é este medo cultural. Xenofobia, o medo do espaço vazio. Uma sala branca, uma rua deserta, um ecrã limpo provocam a sensação de que algo está escondido à volta e te observa sorrateiramente. Na antiguidade, o espaço aberto significava vulnerabilidade perante os predadores. Este instinto permaneceu em nós. O vazio é percebido como uma emboscada, pronta a revelar-se subitamente por trás. Selenofobia, o medo da lua. Especialmente o medo da lua cheia, durante a qual, segundo as crenças, aconteciam mais crimes, ataques e eventos sinistros em pequenas aldeias antigas. Segundo os mitos, na lua cheia os lobisomens tornavam-se mais fortes, as bruxas reuniam-se em sabate e o ser humano perdia o controle sobre a própria mente e o comportamento habitual. Dementofobia, o medo de perder a razão. Cada sensação estranha, palavra esquecida, pensamento incomum é interpretado como sinal de um colapso psíquico iminente ou de uma doença perigosa. Este medo cria um ciclo vicioso. Tens tanto medo de enlouquecer que a própria ansiedade começa a parecer a prova de que isso já está a acontecer. Fobofobia, o medo do próprio medo. Não de um objeto, não de uma situação, mas da tua própria reação emocional. A pessoa espera constantemente um ataque de pânico como um golpe vindo de fora. É o medo dentro do medo, uma matriosca de ansiedade da qual é quase impossível sair sem um trabalho longo e sistemático com um especialista da psique humana. Submecanofobia, o medo de objetos fabricados pelo homem debaixo de água. Navios afundados, minas marítimas, estátuas subaquáticas, esculturas em parques de diversões provocam um terror gelado e paralisante. Este medo surgiu oficialmente apenas em 2013, graças a uma comunidade no Reddit, onde as pessoas partilhavam entre si fotografias subaquáticas assustadoras. As distorções de forma debaixo de água, as oscilações de luz, o movimento das algas criam o efeito de que objetos inanimados ganham vida e te observam desde a profundidade escura. Nudofobia, o medo da nudez. A pessoa evita balneários, piscinas, banhos, não se permite intimidade corporal e considera o próprio corpo uma fonte de vergonha e ansiedade. Onfalofobia, o medo do umbigo. Soa absurdo, mas a pessoa sente um pânico real ao toque, ao olhar ou até ao pensamento sobre esta parte do seu próprio corpo. Pediofobia, o medo de bonecas.
especialmente de manequins e robôs humanoides. O efeito do Vale da Estranheza. Algo quase vivo, mas não completamente, assusta o cérebro mais do que um monstro. As bonecas Chucky, Annabelle e outros brinquedos malvados dos filmes consolidaram culturalmente este medo. Por vezes, um trauma de infância com uma boneca acompanha a pessoa para sempre. Mascafobia, o medo de máscaras. O rosto oculto priva-te da principal fonte de informação sobre outra pessoa. Não sabes quem está à tua frente, nem o que planeia. Voltemos àquele barco no meio do oceano, com o qual tudo começou. Por baixo dele, o teu próprio iceberg, e só tu conheces a sua profundidade. O medo não é um inimigo, é um sinal, um instrumento de sobrevivência herdado dos nossos antepassados distantes. Por vezes, engana-se e dispara onde já não existe ameaça. Tomar consciência da fobia é o primeiro passo para a superar. Dar nome ao medo é torná-lo visível, e aquilo que é visível já não assusta tanto como uma sombra invisível. Quais destes medos reconheceste em ti? Quais nas pessoas próximas? O que está no fundo do teu iceberg pessoal neste preciso momento? Talvez a resposta seja surpreendente até para ti próprio. O mais importante é lembrar que não estás sozinho neste oceano escuro da consciência humana. E nós subimos de volta à superfície, até ao próximo mergulho, para lá onde normalmente ninguém espreita, mas onde se esconde o mais fascinante sobre nós mesmos.